só, crioscopia é o que? Abaixamento da temperatura de congelamento. Ou seja, quando a gente adiciona alguns solutos numa substância pura, a tendência é que a substância se congele numa temperatura inferior ao normal. Então, por exemplo, quando a gente quer gelar alguma bebida, se a gente fizer um gelo com sal ou com álcool, o gelo ele vai ter uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Então, a partir do momento que a água começa a descongelar, ela congela de novo, porque ela entra em contato com o gelo com uma temperatura inferior a 0 graus, então ela descongela e congela de novo, fica nesse processo. Então a gente consegue manter a bebida fria por mais tempo. Então tem que sempre lembrar que para que isso aconteça, o soluto tem que ser não volátil, ou seja, a temperatura de ebulição ou de congelamento dele tem que ser menor ou maior do que da água. Então, tem uma coisa na natureza que a gente chama de osmose, que é o que? A passagem do solvente do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. Isso daqui você já deve ter percebido quando a gente joga sal em alguma verdura. Ela murcha com o tempo. Por quê? Dentro das células da verdura está cheio de água. Então, a partir do momento que a gente joga sal, a água sai da célula da verdura e vai para fora. Isso daí é a passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então é isso que acontece com o tempo. O ambiente menos concentrado vai perdendo água e o mais concentrado vai recebendo água. Essa membrana semipermeável é o que? Uma membrana que permite só a passagem do solvente. Só o solvente passa pela essa membrana. Então, só a água, no caso, vai passar do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. Aí a gente vai perceber isso daqui, um aumento de quantidade de solução do ambiente mais concentrado e uma diminuição do menos concentrado. Nesse menos concentrado está só o sal. Sal com água. Não, no mais concentrado. No menos concentrado é só água. Ah. Então, toda substância, ou seja, toda solução, ela tem uma pressão osmótica, que a gente calcula como? A gente chama a pressão osmótica de π, a gente calcula como? A concentração molar vezes a constante dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, vezes o fator de Van Hoff, que a gente viu na aula passada. Então, essa pressão osmótica, ela é o que? Ela é importante quando a gente for ver osmose inversa, que é o que? A gente fazer uma pressão sobre o líquido mais concentrado a fim de forçar a passagem só do solvente para a substância menos concentrada. Isso a gente utiliza para tirar sal da água. Quando a gente quer tirar o sal da água do mar, a gente usa osmose inversa. A gente coloca a água salgada aqui, força uma pressão para só a água passar pela membrana, aí a gente tem uma água sem sal do outro lado. E o importante é saber que assim, como a pressão osmótica depende da molaridade, ou seja, da concentração de mols por litro, quanto mais a gente passar o solvente para o outro lado, mais concentrada vai ficar essa solução, porque a gente tem um volume menor e a mesma quantidade de moléculas. Então, mais difícil vai ser a gente conseguir passar o solvente para lá. Então, quanto mais a gente passa, mais a gente tem que fazer pressão para continuar passando. E como que a gente calcula tudo isso que a gente viu? Ebulioscopia, tonoscopia, abaixamento da temperatura de congelamento. A gente calculou por essa fórmula aqui, O aumento da temperatura de ebulição, ou seja, o ΔT da variação, é uma constante, ou seja, constante ebulioscópica, depende da substância, vezes a molaridade, vezes o fator de Van Hoff. Abaixamento da temperatura de congelamento é a mesma coisa, só que a constante crioscópica, que também depende da substância, vezes a molaridade, vezes o fator de Van Hoff. Lembrando que se a gente tiver uma solução que apenas se dissolve, ou seja, não forma íons, no caso do açúcar, isso daqui vai ser sempre 1.
E o abaixamento da pressão de vapor é o que? A variação da pressão sobre a pressão do líquido puro vezes a constante cronoscópica, vezes molaridade, vezes o fator de Van 't Hoff. Então, isso daqui é o meio da gente calcular quanto que a temperatura variou, tanto para cima no caso de ebulição, quanto para baixo no caso de congelamento. E esse daqui é a variação da pressão de vapor. Tudo bem? Deu para entender? Isso daqui, ó, quando a gente olha em ambientes frios, que nem na Antártida ou lá no Polo Norte, isso daqui são aquelas placas de gelo que formam em cima do mar. Geralmente, elas são formadas só de água, não tem sal, porque como a água ela tem a água pura, ela tem uma temperatura de congelamento maior, então acaba congelando primeiro a água. Então você precisa baixar bem mais a temperatura para você conseguir congelar a solução de água com sal.